Bom, gente, bom dia. Eu vou falar, meu nome é Pedro, né? A parte aí que conhece. Eu vou estar falando hoje um pouco sobre transformações básicos. Vai estar englobando um pouco do que o João acabou de falar com a gente. Eu vou estar falando um pouco sobre a introdução. Uma breve introdução do programa. Vou falar sobre a construção dos modelos que a gente tanto estuda, que é as conexões, né? Que a gente tem o estrela, o estrela dela, e as quatro dimensões. Vou falar sobre os dois tipos de ensaio que a gente tanto utilizou, a gente viu em cena, inclusive. E, enfim, no fim, fazer uma conclusãozinha bem rápida. Além disso, a apresentação hoje vai ser um pouco mais analítica, né? A gente não vai ver tanto conceito, a gente vai ver mais a aplicação de tudo, a gente tem uma ideia melhor de como a gente vai até aplicar isso durante o curso. Né? A gente tem dois tipos de transformadores de fato, dois tipos de maneiras de construção, né? Que a gente já viu, que é o banco trifásico e o banco trifásico. Né? Eu tinha aqui escrito para a gente ver aqui o banco é composto por três transformadores e o trifásico é como se fosse mononuclear. Aqui está uma representação bem simples dele, para a gente ter uma ideia. Nesse caso aqui, com o apoio da internet, eu achei uma configuração estrela delta, para a gente dar uma olhada. Vocês podem ver. Uma ideia que eu achei interessante da gente visualizar assim, você está tendo a estrela, a gente puxa esse fio aqui, é só a gente imaginar que está tudo se movendo e aquele transformado durante um delta. Essas fases vão estar de acordo com como a gente espera. Bom, aí como eu disse para vocês, né, eu vou estar começando falando sobre as ligações, sobre o mar secundário, as ligações das estrelas, da delta, e eu separei uma sequência, exatamente a sequência que está escrita aqui para a gente. Para isso, eu parei aqui que eu fiz. A primeira que a gente vai falar aqui é a ligação das estrelas. Eu tenho que analisar, a gente pode analisar partindo do princípio, tudo equilibrado, tudo bonitinho, no ideal, que a gente está tendo uma alimentação aqui, a gente vai, no caso, como eu disse, a gente vai ter uma ideia de proporções que a gente tem de monofásico, que é a relação de transformação, onde vemos sobre aquela transformação que a gente decorou, que se a gente tivesse uma alimentação fase a fase, a gente teria, sei lá, e como a gente está vendo agora com o próprio professor, a gente, quando vê a tensão fase neutra aqui, a gente tem que sobre raiz de T. E a gente está vendo que essa semana sobre ângulo, fasagem de graus. A gente tem que, e a partir desse princípio, que a gente tem a mesma análise de uma fase, a gente consegue refletir isso no mesmo lado, partindo que as ligações estão bonitinhas aqui para não se entender. Então, esse lá seria o mesmo que esse, e seguindo a nossa relação de transformação, a gente teria nada mais ou menos do que a relação de transformação. Só que, depois dessa análise, a gente também pode perceber que no trifásico a gente não foca a relação de transformação nos engolamentos, a gente foca nas relações de saída. E a gente percebe que aqui aqui no final, como a gente tem uma função fase, a gente teria que ter a função fase, que seria multiplicando essa função fase do raio de 3. E no fim, a gente teria isso aí. Beleza. Mas isso prova o quê? Prova que a relação de transformação no monofásico se torna a mesma no trifásico. Porque a relação do trifásico, como eu falei para vocês, é a de saída em relação a. Desculpa, V1 aí se torna. V1 se torna 2VA. E aqui se torna VA. Beleza. Então a relação de transformação do transformador trifásico seria a entrada a V1 sobre V2, que seria a própria relação de transformação A. É melhor. Agora, a gente tem essa mesma relação para a construção delta-delta. É a seguinte, quando a decisão ficar representando, a gente sabe que aqui a gente tem as três fases de entrada e a mesma tensão é aqui. Nesse caso,
a gente não tem aquela divisão por raiz de 3, porque a gente está olhando fase e fase. Por isso acaba se tornando a mesma relação. Nesse caso, já modifica um pouco. Quando a gente está olhando aqui, a gente está olhando a tensão fase neutra nesse ponto. Quando essa tensão a gente olha o regulamento por secundário, a gente tem que lembrar que aqui a gente está olhando por fase neutra. Então, se multiplica por raiz de 3. Aqui é a mesma coisa nessa aplicação. Aqui, no caso, é o caso contrário. A gente está olhando fase e para cá é fase neutra. A gente não pode fazer essa relação. Tá. Aí, depois disso, uma outra coisa que a gente olha sempre aqui, que é a mesma análise que a gente faz para o circuito monofase, só que aqui a gente está olhando, a gente dá o circuito em fase, porque a gente olha por fase, cada uma dessas constantes. Eu separei os dois ensaios que a gente faz, né? Que a gente fez em CM1, pelo Cleiton, principalmente, e o ensaio vazio, né? Que é determinar os comandos e os parâmetros em relação ao funcionamento do equipamento, em relação ao transformador e a sua magnetização. Beleza. No fim, o que a gente visa encontrar aqui? A gente visa encontrar o nosso equilíbrio. O C e o X eles aqui. Beleza. Como a gente faz essa análise? A gente tem que lembrar que no ensaio vazio, a gente olha o lado de alta, ele se torna em aberto. Como ele se torna em aberto, essa corrente aqui se torna aqui. Zero. Essa corrente refletida para cá. A gente reflete essa corrente para cá. E, por consequência, por a corrente ser muito baixa, é como se a gente olhasse um circuito aqui vazio, ficaria só que a gente efetivamente última. Beleza. E como a gente realiza essa análise? A gente usa os que a gente aprendeu em medidas elétricas. A gente consegue obter essas informações, as constantes que a gente precisa, através do método de 2 latímetros. O que consiste o método de 2 latímetros? A gente faz a relação entre a fase A com a C e a B com a C. A gente monta a gente faz a potência em relação a A e C e em relação entre B e C. E com isso a gente tem a potência trifásica do nosso circuito. Beleza. Aqui a gente busca essa potência trifásica. Aqui a gente consegue encontrar a monofásica. Como a gente encontra ela? A relação de transformação é a tensão ao quadrado sobre o RCzinho que a gente está procurando nesse ponto aqui. Só que a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com tensão fase-fase. E para esse caso, a gente precisa de fase neutra. Como a gente faz isso? Mais uma vez, a gente divide pela raiz de 3. Enfim, e pelos cálculos algébricos aqui, a gente consegue encontrar o RC. A mesma coisa se aplica aqui para o XDM. Por quê? A gente tem a potência aparente, reativa e ativa. Então, para o nosso período, que é a gente vai utilizar bastante esse período, a gente consegue realizar a substituição da tensão quadrada sobre a potência reativa. Bom, e assim obtemos os parâmetros para o ensaio vazio. Já no ensaio em curto-circuito, a gente analisa o circuito colocando o lado de baixa em curto. Quando a gente coloca o lado de baixo em curto. Em seguida, deixa eu só conferir se está aqui. Não, está aqui. Tá. A gente coloca o ensaio em curto e o que acontece? A gente tem que lembrar que a corrente de magnetização aqui, a corrente de magnetização ela é maior do que a excitação desse circuito. Então, com isso, a gente chega no seguinte ponto. Deixa eu ver se está. Este ponto. Caraca, aqui. Da mesma forma, a gente vai ter que analisar aquele circuito refletindo do lado de alta do lado de baixa. Quando a gente realiza essas transferências com relação à relação de transformação dos transformadores, como eu estava falando anteriormente, a gente encontra o circuito equivalente. Esse circuito equivalente é o equivalente, e a gente utiliza o mesmo mecanismo para os valores. Bom, os 2 latímetros
entre fase entre fase A e fase C, fase B e fase C. Aqui se aplica tudo da mesma forma como eu disse para vocês e a gente consegue encontrar a gente está procurando. Beleza. E aqui eu deixei um textozinho explicando aqui, né? Fornece atenção, como estava falando. A gente coloca os períodos em cada fase, a gente escolhe a produção. Coloca o período em cada fase, estudo por fase, bota o estudo para descobrir a questão de fase. Bom, gente, é isso. Essa aqui é a minha conclusão que eu fiz, né? Os transformadores de fatores têm um papel fundamental na distribuição suficiente de energia elétrica, sistemas de potência industrial, mas que a parte importante mesmo, que ele além do nível significativo, né? E tem economia de espaço devido ao modelo de construção que você faz. Além disso, tem as questões dependendo da transformadora, da manutenção que você realiza, você consegue ter esse posicionar inaturante ou grandes. E